Na Semana do Servidor, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul comemora com solidariedade a campanha de doação de medula. Vários funcionários do Ministério Público Estadual se sensibilizaram com a campanha de doação de medula óssea. Decidiram ser voluntários no programa de captação de doadores. É importante que todos participem, quem tenha condições de saúde, que venha doar, que faça a sua doação e faça o cadastro para doadores, porque existem muitas crianças, muitas famílias precisando, muitos pais de famílias, mães de famílias e principalmente crianças que necessitam de doação. Me sinto realizado por poder contribuir com alguém que está com a vida limitada, então eu me sinto muito satisfeito. A jornalista Valéria Leite também deu exemplo no gesto solidário de ajudar a quem precisa. Quando a gente se dá para alguém, acho que é o presente maior que a gente pode dar na vida. E o sangue, então, é um tesouro maior que a gente tem, né? Então, eu acho que a doação de medula deve ser um exemplo para todos. Eu acho que todos devem seguir esse caminho, porque, afinal de contas, não faz diferença nenhuma na sua vida, né? É um pouquinho do seu sangue que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, uma diferença muito grande. Os critérios para a doação de medula óssea são um pouco diferentes daqueles exigidos para a doação de sangue. O voluntário deve ter entre 18 e 55 anos, não ter tido hepatite B ou C e não ser portador de alguma doença mais séria, como câncer. A campanha de doação de medula óssea abriu a programação da Semana do Servidor no MP. A coordenadora do evento, Bianca Barros, afirmou que as atividades que serão desenvolvidas até o dia 27 de outubro buscam promover a saúde e o bem-estar dos funcionários públicos. Eles são muito comprometidos com o Ministério Público, comprometidos com a sociedade e nada mais justo e para eles, nesse sentido, de participar de uma campanha tão bonita como essa. A palestra sobre doação de medula óssea contou com a presença do fundador do Instituto Sangue Bom, conhecido como Professor Carlão. Ele deu um depoimento emocionado sobre o que o levou a criar e presidir o Instituto, no qual dedica boa parte de seu tempo. Então a gente convoca mais pessoas, convocamos mulheres e homens do bem, para consolidarem conosco uma grande corrente do bem e sonharmos juntos em transformar Mato Grosso do Sul o estado mais solidário em doação do país. Essa é a nossa meta, esse é o nosso grande desafio. A responsável pela captação de doadores de medula óssea do Hemosul esclareceu sobre mitos e dúvidas frequentes entre os voluntários do projeto. Lucéia Fernandes informou que Mato Grosso do Sul tem um número significativo de doadores de medula. Nosso estado tem contribuído bastante com doadores de medula óssea. Imaginamos que seja pela mistura étnica que nós temos no nosso estado, fronteira com mais de um país, e isso tem contribuído. Já temos mais de 50 pessoas que doaram, efetivaram essa doação de medula óssea, tanto para pacientes do país como de outros países. De acordo com a especialista, o cadastro de doadores é o primeiro passo para se encontrar alguém compatível com os pacientes que precisam do transplante. Acreditamos que a mensagem foi entendida pelos servidores, a importância de fazer o cadastro, a importância de estar nesse banco de dados nacional e que ele pode ser esse 1 em 100 mil ou 1 em 1 milhão, 1 em 1 milhão de alguém que espera por um transplante de medula. O Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público lançou a campanha que apresenta a atuação de cada Ministério Público, que será demarcada em todo o território nacional em um mapa interativo virtual, demonstrando o volume e a importância da atuação de procuradores e promotores de justiça. O Ministério Público está aqui. Você sabe o que é o Ministério Público? É a instituição encarregada de manter a ordem jurídica e fiscalizar o poder público em várias esferas. Assim, garante o direito de toda a sociedade. Eu sei, parece complicado, mas não é não. Olha só.
O Ministério Público trabalha para garantir os direitos, a democracia, a cidadania e a dignidade. É ele quem fiscaliza as leis e defende os interesses da sociedade. O Ministério Público é independente dos outros poderes e não pode ser extinto ou ter suas funções repassadas a outras instituições. Isso é ótimo, afinal, é ele quem fiscaliza o cumprimento da Constituição Federal. O Ministério Público é dividido da seguinte forma: Ministério Público da União, composto por Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. Além desses, existem os Ministérios Públicos Estaduais, que atuam em cada cantinho do Brasil. É muito trabalho. E lá na ponta, quem cuida do dia a dia são os procuradores e os promotores de justiça. São eles que atuam firmes nas diferentes instâncias para garantir o cumprimento da lei e a garantia dos direitos para todos. E olha, os procuradores e os promotores de justiça não param. São tantas vitórias que muitas vezes a gente nem sabe que eles estão por trás das coisas boas que acontecem na nossa comunidade. Os membros do Ministério Público estão sempre em harmonia com a sociedade, pois atuam ali, pertinho da gente, nas áreas de cidadania, civil, direitos do consumidor, criminal, direitos humanos e minorias, educação, eleitoral, execução penal, direitos do idoso e de pessoas com deficiências, infância e juventude, meio ambiente, saúde, violência doméstica, combate à corrupção e ao crime organizado. Ufa! E olha, tem muito mais, viu? Realmente não é pouca coisa. Por isso, precisamos de um Ministério Público forte e cada vez mais atuante. Somente assim podemos ter a garantia de uma sociedade protegida, onde os nossos direitos estão garantidos. O importante é saber que se o Ministério Público está no time, a gente ganha. Afinal, o Ministério Público está aqui. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos com a campanha Compartilhe o Natal. E o Procurador Regional da República na 4ª Região, Douglas Fischer, que fala sobre Lava Jato e delação premiada.